Um apagão atingiu vários estados brasileiros e o Distrito Federal, deixando mais de 70 milhões de pessoas às escuras há menos de uma semana. O episódio aconteceu após uma falha em um transmissor ligado à usina de Belo Monte, no Pará, que não suportou um aumento de carga. Para falar sobre os prejuízos ao consumidor que a queda de energia elétrica pode provocar, nós conversamos agora aqui no estúdio com a advogada Jéssica Barcelos Calhau. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa tarde. Doutora, eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma palavra que nós usamos aqui, foi consumidor. Mas esse tipo de apagão, esse tipo de situação, ela é bastante, digamos assim, com uma certa ironia, democrática. Ou seja, os prejuízos, eles podem ser muito extensos para variados tipos de pessoas, inclusive jurídicas. Há uma diferenciação entre, por exemplo, um aparelho elétrico que eu perco em casa, ou alguém que tem uma padaria, por exemplo, e perdeu aqueles pães do dia, ou, esticando só mais um pouquinho, um hospital público que perde medicamentos por causa da falta de energia, há uma diferenciação ou o critério é o mesmo em relação aos prejuízos? O critério será o mesmo. Pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas não têm divergência nesse assunto. São todos consumidores em relação à companhia de energia elétrica. Então, tanto as pessoas físicas como jurídicas, privadas ou públicas, elas podem procurar o ressarcimento de seus prejuízos. Então, danificou algum equipamento elétrico? Qual o direito? Quais os direitos que esse consumidor tem? A quem ele deve procurar? Como proceder? O procedimento é sempre buscar a companhia de energia elétrica. Eles são os responsáveis pelo ressarcimento. O procedimento ele é bem simples, porque primeiro ele inclui a via administrativa. Você deve ligar ou comparecer pessoalmente a alguma das agências da companhia elétrica. No caso de Brasília, seria a SEB. É o primeiro que você deve recorrer. Mas que tipo de procedimento é adotado? Por exemplo, no caso da companhia elétrica, é iniciado um procedimento primeiramente administrativo, já se vai diretamente para a justiça? Como acontece? O procedimento administrativo, ele inclui uma solicitação. E o consumidor tem um prazo para fazer essa solicitação. Dentro de 90 dias, o consumidor deve buscar a solicitação junto à companhia elétrica. Como acontece? Eu vou até a agência da companhia e falo a data provável do dano causado, que tipo de equipamento foi danificado na minha casa, marca, modelo, a situação que ele se encontrava antes. E caso ele tinha algum alimento ou medicamento, eu também faço uma relação desses produtos que foram danificados. Agora, como comprovar isso, doutora Jéssica? Testemunhas, juntar alguma documentação? Como provar? O consumidor, o direito do consumidor, ele inverte esse ônus da prova. O consumidor não precisa provar todos os fatos que aconteceram, mas ele tem que provar minimamente o que aconteceu. Então, se ele falou que uma televisão dele estragou, ele tem que demonstrar a nota fiscal da televisão. Se ele falou que um refrigerador estragou, tem que demonstrar a nota fiscal do refrigerador e utilizar das facilidades do mundo atual. Tirar fotografia do aparelho estragado, tirar fotografia das mercadorias que foram estragadas, fazer uma relação e ter tudo documentado. Porque caso seja necessário procurar o judiciário, ele tem que ter provas mínimas do que ele está alegando. E nada melhor do que usar as facilidades que hoje nós temos, né? Essencialmente seria o CDC, o diploma legal, que seria utilizado nesses casos, ou também em algumas situações outros dispositivos eles podem ser utilizados? Neste caso, seria usado o Código de Defesa do Consumidor e uma resolução normativa da ANEEL, a 414 de 2010, que se refere justamente a picos de energia, a problemas na detectação da casa do consumidor ou empresa dessa oscilação de energia. Essa resolução normativa, ela justamente fala sobre, caso seja preciso, a companhia elétrica pode vistoriar o local. Ela tem até 15 dias para vistoriar o local depois da solicitação do consumidor e, posteriormente a isso, se for um produto que o consumidor indicou como perda de alimento e medicamento, a empresa tem um dia útil para fazer essa vistoria. Agora, no caso desse apagão que deixou mais de milhares de pessoas sem energia elétrica, isso fica mais grave, porque foi por um problema em Belo Monte, no Pará.
né? Isso acaba beneficiando o consumidor em caso de um litígio ou quando ele acionar a empresa ou independentemente do apagão ou de uma queda de energia normal. Existe uma diferença? Neste caso do apagão, existe um favorecimento de prova para o consumidor, porque é notório e foi veiculado nacionalmente que houve esse apagão. Em caso de um simples pico de energia regional, estadual, municipal, o consumidor faz essa solicitação e também comunica à ANEEL, porque ela faz uma fiscalização de todas as companhias elétricas. Doutora, esperamos que, na verdade, nunca seja necessário apelar para a justiça em situações como essa, mas é sempre bom sabermos os direitos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigada, doutora Jéssica. Até a próxima. Obrigada, até.